Então, deixa eu explicar o Brasil em relação a pessoas como eu, né? Lugar onde tem muito criminoso, onde a mentalidade da elite é criminosa, não? É uma qualidade de raça de gente vagabunda, a verdade é essa. Reprime a genialidade do sujeito. Por exemplo, eu estava vendo que o sujeito estava comentando as bases categoriais, não? E até ele até entrou no ramo da metafísica, não? Para explicar os elementos de Euclides, né? Ele colocou o termo elementos de Euclides, né? E dava as definições básicas, né? As definições na época, as relações categoriais básicas, matemáticas, né? Palpáveis, comprováveis, pelo menos Euclides criou o postulado, o axioma. Né? Então, o que ele não poderia explicar, né? Não, isso aqui nós vamos, a cada conceito que ele criava, ele teria que utilizar um outro conceito, aí ele percebeu que isso chegaria ao infinito, falou, não, vamos partir dos pressupostos que isso aqui é real, não, isso aqui é X e isso aqui é Y, não? Ele não falou isso, é lógico, na linguagem simplificada, né? E deu as bases categoriais, relacionais, né? Entre a mente e o mundo, não? O grego, não? É lógico, se eu pensar bem, os maias, para calcular o diâmetro de Mercúrio com precisão de duas casas decimais, não, tinham uma mente mais avançada que a grega, não? Mas eles não deram uma definição às questões filosóficas relacionadas à matemática. Euclides deu, né? Euclides partiu do pressuposto, criou as relações ponto, reta, plano, né? Todas essas questões que a gente raciocina, que no fundo a gente tem que usar, né? Que a gente raciocina, todas as relações categoriais, a base é Euclides, pelo menos no Ocidente, não? E depois vem outros filósofos, Aristóteles coloca, não, vamos definir as coisas por bases em causas materiais, formais, finais, eficientes, né? Ele foi traçando isso, foi aprimorando, né, o pensamento de Euclides, mas a base, né, é Pitágoras, o primeiro que veio, e eu fiquei sabendo que Pitágoras, que a escola pitagórica, porque eles não admitiam números irracionais, né, que toda grandeza era mensurável, e se existisse uma grandeza não mensurável, não, eles não admitiam, a partir do momento que apareceu alguma coisa que eles não poderiam medir, mensurável, ou explicar isso teoricamente, racionalmente, eles deram o número no futuro, deram o número de racionais. Eu fiquei sabendo disso hoje. Agora imagina com a minha mente naquela época, com 17, 18 anos, 16 anos, sabendo dessas informações. Né? Sendo que essas informações eram passadas em colégios militares, em colégios particulares, em educação de elite, né? Imagina onde eu chegaria, não? Imagina o que eu produziria, não? Então você vê, não? Que o Brasil, não? É terra de bandido mesmo. O bandido, eu tô falando, o bandido da elite. O bandido da elite, principalmente. Ele tem inveja de um cara de classe média baixa como eu, que tem a maior mente do que ele, não? E cria falsos gênios, como o meu primo, que era filho de militar, não podia ser tocado, né? E não podia ser fustigado, né? E atrapalhado, então eles depois virou evangélico e eleitor do Bolsonaro, isso não é genialidade, não, isso é QI alto. Um QI de 130, 135, 140. Isso é QI alto. Gênio cria. É igual o Euclides, ele pegou a matemática e criou relações categoriais, não, racionais para a época dele. Né? Dizem que é o livro mais importante da matemática já escrito para mim, não, da matemática, talvez, há controvérsias, né? Não? Eu, como sou americano, né? Existia muita coisa aqui que os europeus não conseguiam entender, não conseguiam conceber.
Né? Como do ponto elemento, os europeus não conseguem entender isso. Não cabe na cabeça deles. Né? Não cabe. Né? Então, eu não tive essa educação. Né? Eu tive que criar relações com o mundo, categoriais de pensamento, né? De racionalidade até, né? Diferentes daquilo que é ensinado na escola, é ensinado na educação formal, porque eu praticamente não tive educação formal. Né? Na terra de filho da puta chamada Brasil, não dá educação formal para um cara como eu. Né? Né? Não dá, os elementos de Euclides eu tinha que ter lido com 15 anos, com 14 anos de idade. Não. Tanto que do ponto elemento já começa que existe um movimento, né, que é de indefinível geometria e descrição. Quer dizer que a matemática não descrevia, nem que a racionalidade descrevia. Não. Senão seria muito fácil, né? A forma de eles encontrarem a equação do tudo, né? Então é isso. Para vocês verem, né? O bandido intelectual, o bandido criminoso da elite não deixa o gênio florescer. Não. Tá lá na maçonaria, mas esse cara é perigoso, não. Ele não é da origem certa, ele não é da cor certa, vamos foder a vida dele. Ele teria fudido a vida do Machado de Assis, por exemplo, se tivesse nazifascismo, né? Construída, essa ideologia construída, que eles adotaram. Né? Então pensa bem, né? Voltando a Euclides, né? As definições, as categorias dele, os métodos que ele usava não são usados hoje em dia. A gente nem tem acesso. É com outro geômetra moderno do século XIX e XVIII que tirou, que traçou as relações que a gente usa hoje. Né? Eu não usei merda nenhuma. Na escola, a única coisa que a escola mencionou daqui da aldeia é o analfabeto, né? Funcional. Não? Agora você imagina dedicar o tempo inteiro da vida a passar em concurso público, sendo que eles nem dão informação para a gente passar em concurso público. A escola não prepara para concurso público. A escola prepara para trabalhar no chão da fábrica, pelo menos a minha. Não? A minha irmã, por exemplo, teve vários anos de escola particular. Não? Não? A diferença. Né? Quem estudou escola pública, na maioria se fudeu. Né? Pode ser um ou outro que passou, não? Um outro mais aplicado. Mas a minha educação é tão deficitária, tão. Educação, como está escrito no livro proibido, tem que ser dada no momento certo, na idade certa, na hora certa. Né? Por exemplo, se eu tivesse acesso a Euclides, quando era adolescente. Não. Eles não dão. Não. Em compensação, essa gente é uma merda. Não? Tem merda na cabeça. Esse pessoal que dizem que teve educação, que passou em concurso público, esse pessoal tem merda na cabeça. Não? Ainda mais no Brasil. O Brasil não é respeitado culturalmente em lugar nenhum do mundo. Não? Talvez eu seja, o pessoal aprecia o que eu escrevo na Índia, né? Como tem muito indiano. No Brasil, não. Qual brasileiro? Não? Algum brasileiro vai escrever elementos de Euclides, alguma coisa semelhante? Ou criar uma nova geometria? Não. Não, essa elite brasileira é burra. É geneticamente burra. Eu acho que passa de pai para filho. Porque só eles têm acesso à educação e eles não produzem merda nenhuma. Não? Teve um cara lá que foi estudar em Harvard, lá, o Zuckerberg passou a perna. Tem que passar mesmo, o Zuckerberg tá certo. É brasileiro. Depois deu uma merrequinha pra ele lá. Não cria nada. Gente burra. Márcia Tiburi. Puta que pariu. Jean Willis, esse intelectual do Brasil. Olavo de Carvalho, Bruno Constantino, Kim Kataguiri, esses intelectuais do Brasil. Essa gente que se destaca, que eles deixam se destacar. É isso.
E os professores? Os professores são pessoas inteligentes, né? Que conhecem mesmo. Os professores dizem que o livro de Euclides é o livro mais importante depois dos religiosos da Bíblia. Esses caras não conhecem os Vedas, né? Eu tenho aqui o Bhagavad Gita, não conhecem. Esses caras não têm espiritualidade. A espiritualidade de um pouco, a sabedoria de uma anta. Não. Elementos de Euclides dá uma relação matemática de racionalidade com o mundo, mas a razão não é só um método. Né? Porra, o que ele imagina que o ser humano é diante da metafísica das coisas? Não? Da profundidade das coisas? Não? É um livro importante, talvez, para construir as ideias, né, da matemática. Né? A base da matemática do Ocidente, europeu ocidental. Né? E já tinha matemática aqui na América. Né? Então não falem merda. Né? Vocês brasileiros têm que aprender a falar as coisas direitinho. Né? É isso aí.